Irmãos, nós começamos uma série de pregações em Mateus. Então eu te convido a abrir em Mateus. Em especial no capítulo 2, a partir do versículo 13. Por influência do Carlos Henrique Machado, o K, os seminaristas tinham que escolher um dos evangelhos para que fosse a sua leitura pessoal, ou seja, para que conhecesse a vida de Jesus a partir desse evangelho. E Mateus sempre foi o evangelho que cativou o meu coração. Então, poder expor Mateus para mim é uma alegria. Se eu vou expor de uma maneira clara, são outros 500. Mas que eu gosto do evangelho de Mateus, isso é verdade. Abra ele em Mateus, a sua Bíblia. Ele, Mateus não, né? Ela, a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 2, do versículo 13 até o versículo de número 23. Mateus capítulo 2, versículo 13 até o 23, que diz assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Oremos? Senhor, a nossa intenção nessa noite é ouvir a tua voz. Então afasta de nós todo ruído, toda dificuldade, todo empecilho que venha atrapalhar de ouvirmos a tua voz ministrar ao nosso coração. Que o Senhor fale tão claro aos nossos corações que nós não tenhamos dúvida de que é o Senhor falando e ministrando a nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós começamos a falar sobre Mateus e semana passada nós ministramos um pouquinho sobre a genealogia. Mateus capítulo 1, o pastor Antônio ministrou aqui, eu ministrei lá no Paviote. Consequentemente, eu deveria começar ou iniciar o capítulo 2, mas há pouco tempo o pastor Antônio ministrou o início do capítulo 2 de Mateus. Então eu entendi que eu não deveria pregar no texto que o pastor Antônio pregou recentemente. Então eu decidi pregar do 13 ao 23. E eu confesso que eu nunca tinha pensado em pregar do capítulo 2, versículo 13 até o versículo 23. Se eu fosse olhar para todos esses textos, início de Mateus, esse texto seria um que eu deixaria de lado. Você já ouviu esse texto em escola dominical? Você já ouviu esse texto quando você era criança? Várias pessoas já ministraram a ele, mas provavelmente pregação, poucas vezes você ouviu. E é um desafio ministrar sobre esse texto, porque ele fala algumas coisas que nós podemos ou interpretar de maneira equivocada e cair para um lado, ou sermos tão céticos e cairmos para o outro lado. Por exemplo, a questão do sonho. Nós podemos ir para o lado da direita, minha direita,
esquerda de vocês, e pensar que todo sonho é revelação de Deus. Então você sonha essa noite com uma bola e pensa que Deus está te chamando para ganhar o mundo. Mas não, você só sonhou com uma bola. Ou você pode ir para o lado esquerdo meu, direito de vocês, e pensar que todo sonho é só um sonho. Então você sonha com uma maçã e entende que é só um sonho. E não é Deus falando para você comprar um iPhone. Mas esse é um dos desafios. Você tem outros desafios que o texto apresenta para mim e para você. Então, quando eu começo a pensar um pouquinho nisso, e pensar nesse texto, me vem um termo muito claro e muito simples: providência. Então, para a gente não ficar num tema que seja só providência, é mais ou menos assim: Deus é Deus de providência. Deus é Deus que sustenta o seu povo. Deus é Deus que guarda o seu povo. Deus é Deus que se faz presente na luta do seu povo. Deus é Deus que não desampara os seus filhos. Você pode escolher qualquer um deles e guardar qualquer um deles, que vai se encaixar nesse texto, e é verdade de Deus para ministrar para mim e para você. Dito tudo isso, eu tenho alguns pontos para falar. E eu já adianto que eles serão alguns de muitos. Tá? Então fica comigo, não vá embora não. Permaneça com o seu coração aqui, esteja completamente aqui. Tá bom? Então, algumas considerações a respeito do texto. Primeiro, Deus sustenta os que são seus. Jesus já tinha nascido, os magos já tinham vindo, já tinham apresentado as suas ofertas, já tinham prestado o seu culto, já tinham entregado tudo que eles tinham diante do Senhor. E agora estavam José, Maria e o menino Jesus. E uma ameaça iminente: Herodes. Herodes o Grande é o primeiro de 3 Herodes que aparecem no Novo Testamento. Herodes o Grande, Herodes o Tetrarca e Herodes Antipas. Herodes o Grande, que aparece aqui, é o pai de todos. Toda a região da Judeia, Samaria, Galileia e alguns povos vizinhos eram dominados, regidos, governados por Herodes. Só que Herodes era um homem cruel, que não queria dividir o trono dele com ninguém. Isso fica muito claro na primeira parte do capítulo 2, quando Herodes tem a intenção de não conhecer o rei dos judeus, mas de matar o rei dos judeus. E com esse perigo iminente, Deus envia situações muito específicas para sustentar o seu povo. Quem que é o povo que Deus queria sustentar naquele momento? Eu e você. A partir de José, Maria e Jesus. E todos aqueles que são alcançados pela graça na salvação em Cristo Jesus. O plano de Deus é tão perfeito que ele vai sustentar o que são seus. Como ele faz isso? Ele usa meios ordinários e extraordinários para isso. Quais são os meios ordinários? José e Maria precisam pegar uma estrada e sair daquele local imediatamente. Isso é ordinário. É muito comum. É simples. Nós fazemos isso constantemente. Você pegou o seu carro, saiu da sua casa e veio até aqui na igreja. É algo de ordem. Você faz isso constantemente. Deus usa esses meios para sustentar o seu povo. Fez isso com aquele casal e aquele menino. O casal, José e Maria, e o menino Jesus. Mas Deus também faz uso de situações extraordinárias. O sonho aqui é uma ação extraordinária de Deus. Não é a única nos 2 primeiros capítulos de Mateus. Você deve lembrar muito bem que em Mateus capítulo 1, um anjo aparece. E lá em Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, esse anjo tem nome, é Gabriel. Aqui em Mateus não tem nome, mas o anjo aparece para falar sobre o nome, para falar para José não ir embora, para falar para José permanecer ali. Agora, nessa situação específica que nós estamos meditando, Deus usa um sonho. E
fala por meio do sonho. Irmãos, a pergunta que não quer calar, Deus ainda fala nos nossos sonhos hoje? Não sei. Não sei. Eu sei que teve coisas que eu sonhei e que se cumpriram. Não foi legal para mim, mas se cumpriram. Então, o que nós precisamos entender é que Deus está preservando o seu povo. Deus está sustentando o seu povo. E Ele usa os meios que estão dispostos a Ele. Sejam eles ordinários ou extraordinários. Sejam eles comuns a nós ou incomuns para nós. O importante que nós precisamos entender aqui é que Deus tinha uma mensagem para falar para um povo. Ele tinha vidas para alcançar e ele usou os meios necessários para preservar esse povo. É interessante que esse texto, Mateus 2, do 13 em diante, ele teve algumas interpretações no passado. Então, alguns rabinos do mundo antigo, posteriores ali aos apóstolos, alguns pais da igreja e alguns pais do deserto, eles começaram a contar algumas histórias de quando Jesus saiu daquele local. Irmãos, eu vou contar as duas histórias, mas vocês fiquem com o que a Bíblia ensina, tá? São histórias que eles contavam e eu só estou usando aqui para a gente pensar um pouquinho além do que o texto está falando, tá bom? Duas delas. A primeira, enquanto eles caminhavam de Belém até o Egito, um dado interessante, a região de Belém é próxima ao Sinai. O mundo antigo naquela época, o Egito era maior do que era hoje. E o Egito era próximo ao Monte Sinai e à região do Sinai. Então, provavelmente, a caminhada que José e Maria fizeram com uma criança pequena por meio do deserto não foi uma caminhada tão longa. Isso não significa que foi uma caminhada fácil. Daí entra uma das primeiras histórias. Enquanto eles caminhavam por meio do deserto, eles estavam com muita sede. E Deus fez com que um poço aparecesse e eles pudessem beber água naquele poço. Bem interessante, né? Se nós pensarmos num Deus que sustenta o seu povo, isso cabe bem. Mas nós não estamos falando disso agora, né? Tem uma segunda história. Conforme eles caminhavam, eles passavam por uma região que era uma região perigosa. E nessa região perigosa tinha alguns assaltantes. E tinha um assaltante exatamente naquele caminho e que tentou assaltar José, Maria e o menino Jesus. Agora, qual era o nome do assaltante? Dimas, que tradicionalmente é o ladrão penitente da cruz, o ladrão que foi perdoado. Quando Dimas tentava assaltar José e Maria, ele foi tocado de uma maneira especial para que não roubasse aquela família e ele foi embora. São histórias, ou melhor, histórias que não estão na Bíblia, mas que o mundo antigo contava em relação a esse texto. Nós podemos chamar de histórias apócrifas do Novo Testamento. Joia? Tranquilo? Importante, fica com o texto. Eles saíram de Belém, caminharam para o Egito, era uma distância curta, Deus preservou eles, sustentou eles diante de todo o mal, porque Deus sustenta os que são seus. Se nós abríssemos aqui para perguntar, ou melhor, para responder, eu perguntar e vocês responderem, e eu perguntasse para vocês, fale uma história que Deus sustentou a sua vida e a sua família. Provavelmente você falaria várias e várias histórias do agir de Deus e do trabalhar de Deus. Porque Deus continua sustentando o seu povo. Deus continua sustentando você. Diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas, diante das suas aflições. Segundo, nós precisamos entender que a vida de Jesus não foi fácil. Apesar de Deus sustentar os que são seus, a vida de Jesus não foi um mar de rosas. Assim que ele nasce, ele é perseguido. Já tinha uma sentença de morte para ele. Ele precisa caminhar no meio de um deserto. Ele vai morar numa região do Egito que era avessa ao povo dele. Você tem que lembrar que o Egito foi duramente castigado por Deus por causa do povo de Israel. Então, quando o povo de Israel adentra no Egito, não é um mar de rosas. Provavelmente ele seria perseguido, açoitado, provavelmente ele sofreria preconceito,
racismo e coisas como essa. Nós precisamos entender que depois, quando ele retorna, ele não vai morar no palácio em Jerusalém. Só mais um detalhe, que às vezes nós esquecemos. O nascimento de Jesus, apesar de todo o conto que nós fazemos a partir dele, foi um nascimento sofrido. Não tinha onde nascer, não tinha hotel que os recebesse, não tinha pensão que os recebesse, e Jesus nasce numa manjedoura. Nós contamos aqui no Natal, ensaiamos, e parece algo extremamente bonito, mas não. E se você entendeu muito bem a genealogia de Jesus, a genealogia de José é uma genealogia real. Ele faz parte da linhagem de Davi, de Salomão e de outros reis. E quando chega na vez de José, José é um humilde carpinteiro. Jesus não tinha caviar para ele comer toda semana, nem rodízio de pizza para ir, e nem japonês para quem gosta, tá? Jesus não tinha nada disso. Era uma vida simples e humilde, não era uma vida fácil. E algumas pessoas vão por aí falar que Jesus era alguém que tinha uma casa na praia, que Jesus tinha dinheiro, mas nas palavras de Jesus, o Filho do Homem não tinha aonde reclinar a cabeça. Então nós precisamos parar de olhar para a vida de Jesus de uma maneira romântica. Foi sofrido. Então quando nós falamos que Jesus experimentou a vida humana, experimentou nos perrengues da vida humana. Não foi um sonho de beleza, não foi aquela vida platônica, cheia de graça e maravilha, não, foi uma vida simples, humilde e sofrida. E daí quando eu ouço alguns pregadores falando por aí que Jesus é vencedor e que você tem que vencer e conquistar o mundo inteiro, e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o que eles estão pregando não condiz com o que a Bíblia afirma. Não condiz com o que a Bíblia afirma. Então a vida de Jesus não foi uma vida fácil. Terceiro, as orientações de Deus devem ser seguidas. Ele recebe um sonho, no sonho ele tem orientações. Quando ele recebe as orientações, o versículo 14 mostra assim: então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Duas expressões que está aí na sua Bíblia e na minha. Ele se levantou. Foi naquele momento, à noite, de madrugada. Ele se levanta, acorda Maria, pega o menino. E daí tem a segunda expressão. Partiu para o Egito. Essa expressão, essa ideia se repete de novo no versículo 20. E disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel. E daí o versículo 21. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Perceba a prontidão de José em obedecer à orientação de Deus. Perceba que Deus falou, Deus ministrou 2 vezes, e as 2 vezes José pega, se levanta e obedece a Deus. Vamos fazer um contraste? Quantas vezes Deus falou com você algo que Ele queria? E como foi a sua resposta? Via de regra, a nossa resposta é o seguinte: Deus, amanhã eu faço, Deus. Ou então é mais ou menos assim: Deus, por que eu? Está tão bom aqui em Belém. Ou assim: ó dia, ó céus, ó azar. Ou como um adolescente, né? Minha adolescência foi quase ontem, então eu lembro claramente isso. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Só que a resposta de José não é essa. A resposta é atendida prontamente, porque as orientações de Deus devem ser seguidas. Só que nós vivemos num mundo de promessas. Que mundo de promessas é esse? Segunda-feira eu começo a minha dieta. Segunda-feira
eu vou entrar na academia. Segunda-feira eu vou ler a Bíblia. Segunda-feira eu vou orar. Segunda-feira eu vou fazer isso. Ou quando não é promessa de ano novo, né? Agora, nesse ano novo, eu vou mudar a minha forma de pensar. Nós fazemos isso e transportamos isso para a nossa vida com Deus. Nós ouvimos pregações após pregações, mensagens após mensagens, e sempre postergamos para frente. Sempre jogamos lá para frente. Sempre indicamos mais para frente. Nunca cumprimos exatamente naquele momento. Eu acho interessante como nós vivemos a nossa vida cristã nessa perspectiva. E nós pensamos sempre assim, tá bom da forma que está. Nós fazemos isso com várias coisas na nossa vida. Nós nos acomodamos assim. Vocês já repararam como nós nos acostumamos com uma casa bagunçada? Tem algumas mulheres que fizeram assim. Mas tem pessoas que se acostumam. Começa a viver no meio da bagunça, faz parte da bagunça. É interessante como nós nos acomodamos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, e nós transportamos isso para dentro da igreja. Nos acomodamos naquilo que nós fazemos na igreja e não nos desafiamos a cumprir o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Nós pensamos assim, eu vou lá na igreja, vou cultuar, vai ser muito bom, depois eu vou embora, ponto final. E Deus continua nos chamando, nos chamando, nos chamando e nos chamando. Mas deixa eu continuar, porque tem mais alguns pontos. 4. Governos maus sempre existiram. Quando eu olho para Herodes, eu olho para alguém ganancioso, orgulhoso, desejoso por poder, e que em momento algum pensa na população ou no próximo. Ele é um arquétipo de governo mau e de mau governante. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Herodes cobrava altíssimos impostos da região da Judéia, Galiléia, Samaria e povos vizinhos. Deixa eu dar mais um exemplo. Todo aquele que se rebelasse contra Herodes era morto. Herodes era tão ganancioso por poder que esse texto relata uma história que talvez passe batido para nós, mas não deveria. Ele manda assassinar crianças de 2 anos para baixo numa cidade inteira e em cidades vizinhas. E às vezes nós lemos isso e não ficamos horrorizados com isso. E deveríamos. Mas isso reflete que governos maus sempre existiram. E a sede de poder do homem permanece geração após geração. E o problema do pecado no mundo persiste. Belém era uma cidade pequenininha. Era como se fosse o Jardim Progresso ou o Jardim Capoavinha. 2.000 a 3.000 habitantes, 4.000 no máximo. Agora, as cidades vizinhas deveriam ter em torno do quê? 40 crianças pequenas nessa faixa etária, e se for muito ainda, talvez até menos que esse número. Mas mesmo assim a crueldade estava presente. Mas se você acha pouco isso, ele vai morrer um tempinho depois, correto? O texto mostra isso para nós. Herodes morre. Então, entre a fuga para o Egito, a morte de Herodes e o retorno, os teólogos entendem que foi coisa de poucos meses. Porém, uma semana antes de Herodes morrer, ele matou o filho mais velho, por medo que o filho mais velho desse assumisse o lugar dele. E também matou a esposa dele, com requintes de crueldade. Eu falei a idade de Herodes nessa época? 70 anos. 70 anos. E matou o filho. Por não querer que o filho assumisse o lugar dele. Governos maus assim estão por aí. Então eu tenho 2 coisas para dizer para você. Primeiro, não se assuste com governos maus. Eles permanecem contrários a Deus
e eles continuarão a existir por aí. Segundo, o nosso desafio como cristão é orar por todos os governos. E não por um e não por outro. É por todos. Essa é a obrigação do cristão. Nós entendemos que governos podem ser maus e normalmente têm sido maus. Entendemos que sim. Entendemos que governos têm se desviado da palavra de Deus por aí. Entendemos que sim. E perceba, eu não estou falando de direita, de esquerda, não estou falando do presidente que está lá ou não. Eu estou falando de governos maus e de maus governantes. E eles existem no planeta inteiro, não somente no Brasil. Não somente no Brasil. Agora, nossa obrigação é entender que eles existem por aí, ser voz profética, ainda falando do governo verdadeiro, que é o governo de Deus, teocrático e não democrático, e entendendo que a nossa função como cristão é orar por eles e proclamar as verdades do Evangelho. Igreja foi chamada para defender partido político? Não. Igreja foi chamada para defender político A ou B? Não. Não foi chamado para isso. Você não foi chamado para isso, para estar aqui. Tranquilo, gente? Posso prosseguir? Quinto. Poderosos também morrem. Poderosos também morrem. Herodes morreu. Toda sede, toda ganância, todo desejo por poder, toda busca por relevância no mundo antigo acabou com ele. Porque ele morreu. Ele morreu. A Bíblia não descreve como, mas ele morre. Essa é a realidade da vida. Todas as pessoas morrerão. E se o nosso projeto de vida é um projeto perpetuado somente por aqui e agora, nós somos os mais infelizes de todos. Eu parafraseei 1 Coríntios capítulo 15, tá? 1 Coríntios capítulo 15 diz que se a nossa esperança é somente para esta vida aqui, nós somos os mais infelizes de todos. Nós, como cristãos, entendemos que nós somos peregrinos. Nós estamos por aqui de passagem. Nós somos forasteiros. Essa terra não é nossa. Mais cedo ou mais tarde nós morreremos, mas estaremos com Deus. E nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Gladiador. O filme do Gladiador afirma isso. Mas é verdade. Se nós estamos aqui com Jesus, crendo em Jesus, caminhando com Jesus, amando a Jesus, isso ecoa no porvir. Perceba, eu não estou falando de salvação, tá? Você é salvo pela graça de Deus. Não é por você amar Jesus ou não amar Jesus, é graça. Aqueles que são salvos pela graça, consequentemente o amam. Consequentemente desejam orar. Consequentemente desejam estar com Ele. Mas é para falar da realidade que todos morrem. Isso significa que tudo aqui nessa terra tem início, meio e fim. Absolutamente tudo. Tudo. Agora, existe algo que é eterno. A vida que Jesus nos concede. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então perceba que a única forma de nós nos desprendermos da maldição da morte é em Jesus. E não há outro. Somente nele. Não há outro caminho. Então nós olhamos para algumas pessoas por aí e pensamos assim, uau, que pessoas extraordinárias. Por exemplo, nós poderíamos olhar para o Steve Jobs, que é um dos fundadores da Apple, e entender, uau, que homem inteligente, o quão rico ele ficou. Ele faliu e recuperou tudo depois. Mas ele morreu. Morreu. Desenvolveu um câncer incurável e definhou até o fim da vida dele. Até homens assim morrem. Até homens assim morrem.
A pessoa mais santa que você conhece também vai morrer. Porque todos nós passaremos por isso. Sexto, apesar de homens poderosos morrerem, a palavra de Deus permanece. Logo depois que ele morre, e logo depois que você tem a ideia de Herodes ali presente e tudo mais, você vai perceber algumas coisas. Versículo 17. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Depois, ele vai lá, ele se levantou, tomou o menino, mas antes você tem uma voz falando e ministrando. O que está presente aqui? É a voz, a palavra de Deus sendo falada e permanecendo. É interessante que Jesus, ele afirma isso muito claramente, né? Os céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Aquilo que Deus fala permanece, se cumpre. Por falar em Jeremias, é interessante essa citação aqui de Mateus, porque Mateus, quando ele cita o profeta Jeremias, fala do Ramá, fala do choro, fala de coisas assim, esse texto era entendido pelo povo judeu como exílio. Então, quando Mateus pega esse mesmo texto e interpreta aqui como a matança que está acontecendo em Belém, você começa a perceber o quanto que a palavra de Deus ela tem completudes, não só para aquele momento histórico, mas para outros ainda. Por isso que eu e você podemos ler a Bíblia e pensar assim, uau, Deus falou isso ao meu coração, porque a palavra de Deus não tem prazo de validade. Ela já tem mais de 3.000 anos desde o seu início, quando ela começou a ser registrada, e permanece atual para o nosso coração hoje. Um teólogo chamado Karl Barth disse que se você deseja estar atualizado com o mundo do moderno, você precisa estar com o jornal numa mão e a Bíblia na outra. E daí você está pronto para os desafios desse mundo. Quando eu olho para esse texto especificamente, eu vejo o quão Mateus estava entendendo que a palavra de Deus permanece. Ele usa Jeremias, ele usa Oséias, ele usa Isaías, indiretamente ele faz citação de Salmos, tudo isso para mostrar a relevância da palavra como um todo. O que eu quero dizer? A palavra de Deus deve permanecer presente no meio do povo de Deus. Não há povo de Deus sem que a palavra dele esteja no meio. Então, quando nós começamos a ler a Escritura durante o culto, não é que nós queremos quebrar o momento de louvor e adoração. Quando nós entendemos que nós precisamos cantar mais a Bíblia, não é porque nós pensamos que a Bíblia deva ser deixada de lado, ou que ela está sendo deixada de lado, mas entender a relevância da Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o que permanece. É o que permanece. Ela continua sendo útil. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, continua sendo atual para mim e para você. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, para correção, para exortação, a fim que todo homem e toda mulher seja plenamente perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Continua sendo relevante para mim e para você. Então nós precisamos entender que essa palavra de Deus permanece. Permanece. Sétimo. Eu prometo que eu estou perto do fim dos pontos, tá bom? Sétimo. A maldade é passada de geração para geração. Herodes morreu, correto? Mas um dos filhos dele assumiu, Arquelau. E Arquelau é tão cruel quanto o pai dele. Esse Arquelau, quando ele começa a assumir o governo, ele é até bonzinho, porque ele queria que o rei, sobretudo lá, Júlio César, ungisse ele como o pai dele era ungido, governador geral de toda aquela região. Por quê? Porque quando Herodes o Grande morre, a região que ele dominava foi dividida em 3 partes. A parte que nós temos no texto bíblico foi para Arquelau, que assume e governa naquela região. Uma outra região foi governada por Antipas, que também
é um dos filhos de um dos Herodes. Não esse Herodes, mas o segundo Herodes que aparece na Bíblia. A Antipas também governa uma parte do governo que era do Herodes o Grande. Mas você tem um terceiro que assume, que é Filipe. E por isso que nós temos o tal de, lá no livro de Atos, chamado de Herodes Tetrarca. Tetrarca não era sobrenome, mas significava que a região governada por ele era um quarto do todo, que é o que acontece na descrição desse texto aqui. Arquelau governa uma dessas partes. Então, Arquelau era um tetrarca, um dos que governa uma região específica. Quando ele governa aquela região, no começo ele é bonzinho. Depois, quando ele é declarado governador de toda aquela região, ele governa por 10 anos, cruel como o pai dele. A região da Judéia e a região de Samaria sofreu nas mãos de Arquelau. Altos impostos, tortura, morte, genocídio naquela região. Ele governa só 10 anos e depois ele é morto também. Por isso que nós não temos relato dele na vida adulta de Jesus. Faz as contas. Jesus, aproximadamente nesse período, devia ter entre 2 anos. Um pouco menos, um pouco mais. Ele governa 10 anos. Jesus teria em torno de 11, 12 anos, um pouco mais, um pouco menos. Ele já estava morto nesse período de tempo. Quando Jesus começa o ministério dele com 30 anos, já é outro que está governando. Não é mais Arquelau, por causa de tudo isso. Mas perceba, o nosso ponto aqui é entender que a maldade é passada de geração a geração. É praticamente uma maldição hereditária. Se nós acreditássemos em maldição hereditária. Mas nós somos presbiterianos, não acreditamos nisso. Porque lá em Jeremias fala que a maldade do pai não passa para o filho, assim por diante. Mas existe algo dentro de nós que é chamado de natureza pecaminosa, que é o que permanece em Arquelau. E é por isso que a maldade permanece nele. A sede, a ganância por poder, a busca por fazer maldade para testificar e afirmar o governo maldoso dele. Então, quando você olha para algumas pessoas e pensa assim, nossa, ele é tão ruim quanto o pai dele. Nossa, você vai ser parecido com seu pai. Não é maldição hereditária. É o pecado que permanece em todo ser humano e que precisa ser transformado por uma ação divina, sobrenatural. Perceba, nós falamos de Herodes, falamos de Arquelau, falamos das maldades deles, mas o tema continua sendo: Deus preserva o seu povo. Então, mesmo diante de todas essas maldades, o povo de Deus continuou sendo preservado. Continuou sendo preservado. Jesus continuou vivo. Maria e José continuaram vivos. José só durante mais um período de tempo. Né? Ele morre, tanto que no ministério adulto de Jesus não tem nem menção de José mais. Então, nesse meio tempo, entre os 12 aos 30 anos de Jesus, José morreu, tá? Mas quando nós olhamos para isso, não tem como a gente não entender que Deus continua preservando o seu povo, continua guardando o seu povo, apesar de todas as maldades passadas de geração para geração. Então, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta e olhamos criminalidade, quando nós olhamos impostos, juros, ou coisas parecidas com essa, criminalidade, assaltos, nós devemos pensar o seguinte: Deus continua sustentando todo o seu povo. A pergunta não é aonde está Deus diante do sofrimento humano. A pergunta deveria ser: como estaria se Deus não estivesse preservando o seu povo? A pergunta não é como que a minha vida estaria se Deus estivesse mais perto de mim. A pergunta deveria ser: como a minha vida estaria se Deus me abandonasse? Porque lá em Isaías diz que pode uma mãe abandonar o seu filho, todavia o Senhor não abandona um filho seu.
Então, diante de todas as maldades, diante de todo o sofrimento humano, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo um Deus de promessa. Deus continua sendo um Deus que age no meio do seu povo. Essa é a realidade. Nós focamos demais no sofrimento humano e pouco em Deus. Deus continua sustentando os seus. Deus continua guardando os seus. Deus continua amando cada um de vocês. Mesmo quando a doença bate na nossa porta, mesmo quando a nossa casa é assaltada, mesmo quando injustamente nós somos perseguidos, Deus continua sustentando e preservando o seu povo. Oitavo, os sonhos de Deus são claros e orientadores. O texto fala de 2 sonhos. E José entendeu exatamente tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Esse é o ponto. Se você quer entender se o teu sonho é Deus falando com você, se ele for claro e você entender o que Deus está querendo, é um sonho de Deus. Se não, ponto final. Não é de Deus. É assim que Deus usa para falar ao nosso coração. Ele é claro. Ele não fica com rodeios. Ele não fica escondendo as coisas. O que ele precisa falar para a gente, ele vai e fala. Ele transmite. Mas deixa eu dar um alerta para mim e para você aqui. Algumas pessoas, quando nós falamos de sonhos, começam a querer buscar isso na sua vida. E querem sonhar coisas extraordinárias de Deus e assim por diante. O que deve ser buscado não são sonhos, mas é a própria presença de Deus. Eu falei sonhos, mas algumas pessoas fazem isso com revelação, com profecia e outras coisas por aí. Quando o que deve ser buscado não são essas coisas, mas o próprio Deus verdadeiro e real. Então eu faço coro com alguns pastores que afirmam por aí que se você deseja ouvir a voz de Deus claramente, abra sua Bíblia e leia ela. Ali você tem certeza de Deus falando. Sonhos, pode ser que sim, pode ser que não. Nono, Jesus é alguém humilde na vida, mas grande na missão. Ele nasceu em Belém. Eu já falei que Belém era uma cidadezinha pequena. Ele nasceu numa manjedoura. Ele foge para o Egito. Nós não temos muito detalhe da vida dele no Egito. Mas ele retorna. Quando ele está retornando, ele é advertido, José é advertido em sonho, para não voltar para Belém, nem para ir para Jerusalém, mas para ir para Nazaré. Nazaré é uma cidade tão insignificante para o povo judeu, que ela não aparece em lugar nenhum no Antigo Testamento. Lugar nenhum. E o texto que faz menção de que Jesus seria chamado Nazareno, não é tão claro como Mateus interpreta aqui. Ele aparece lá, claramente, mas ele não é assim tão simples de ser interpretado dessa forma. A maioria das cidades no Antigo Testamento, elas têm o seu nome descrito em algum censo, em alguma região, ou quando é distribuída as 12 tribos e faz menção das cidades, ou quando, em algum momento, algum rei decide mencionar as cidades do reino. Nazaré não aparece em lugar nenhum. Então, ele mora numa cidade simples, humilde, e ele tem um estilo de vida simples e humilde. A missão dele é uma missão grande, mas o estilo de vida e o local onde ele mora, humilde, singelo, simples. Nada suntuoso, nada extraordinário. Simples. Sabe o que importava para Jesus? A missão. Era isso que importava. Cumprir aquilo que ele precisava cumprir. A razão pela qual ele se fez carne. A razão pela qual ele sofreu. Ele não veio na terra para acumular bens. Ele não veio na terra para morar em grandes cidades, grandes centros. Ele veio na terra para cumprir a missão dele.
Vocês já se perguntaram por que Montemor? Vocês já se perguntaram, talvez você viveria muito melhor em Campinas, Hortolândia, São Paulo ou outros grandes centros? Você já se perguntou por que você vive aqui a sua vida inteira? Você já se perguntou por que é nessa cidade que você tem criado as suas raízes? Eu quero entender que nós estamos aqui em Montemor, que nós somos igreja aqui em Montemor, é porque Deus nos chamou para uma grande missão em Montemor e não em outro lugar. É aqui que Ele nos plantou. E foi aqui que Ele nos chamou para vivermos a nossa vida como um todo. Talvez nós estejamos sonhando com coisas grandiosas demais para nós. E estejamos menosprezando aquilo que Ele nos deu. Ele já nos deu um monte maior. Um Monte Mor. E nós vivemos no Monte Mor de Deus. Que é o lugar mais extraordinário que Deus nos plantou para vivermos. É aqui. Exatamente aqui. Então eu quero encerrar com 4 aplicações. Eu vou encerrar com essas aplicações rápidas, tá? Primeiro, Deus continua sendo o Emanuel. Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele te acompanha no seu trabalho, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das lutas, mesmo diante das enfermidades, Ele continua sendo Emanuel, Deus conosco, Deus presente, o Deus que sustenta e preserva o seu povo. Ele está com você. Ele não te deixou. Não foi à toa que nós mencionamos Josué capítulo 1, versículo 9. Não foi à toa que nós mencionamos Josué capítulo 24, versículo 15. Não é à toa. É mostrar para mim e para você que Deus está sempre conosco. Essa é a tônica de Mateus. Deus estava com Jesus no começo, Deus presente com o seu povo. E lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Deus presente na totalidade do seu povo. Do início ao fim, Deus está com você. Segunda aplicação, a morte para nós é a entrada no reino. Para aqueles que estão no mundo, é dor, tristeza, desamparo, angústia. Para nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, é vivermos o reino de Deus em plenitude. Nós entendemos que aqueles que morrem aqui não estão dormindo lá no cemitério. A linguagem que Paulo emprega é uma linguagem de eufemismo. Ele está só diminuindo a dor quando ele fala lá, aqueles que dormem e esperam o Senhor. Ele está dizendo que as pessoas morreram, não que elas estão dormindo. Nós precisamos entender essas figuras de linguagem que a Bíblia usa. Quando nós morremos, é o que aconteceu com o ladrão da cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós podemos descansar nisso. Homens como Herodes, homens como Arquelau, não podem descansar nisso. Via de regra, o fim da vida das pessoas é desespero. A nossa esperança. Terceira aplicação. Nós podemos ser fracos e impotentes. Gente, não tem problema nenhum nisso. O nosso mundo tenta dizer para mim e para você que a todo momento você tem que ser forte, lutar, perseverar, ir além. Mas não tem problema nenhum de você ser fraco, impotente e depender de Deus falar para você o que você precisa fazer. Não há demérito nisso. Não é ruim isso. Eu diria que é bíblico. Porque quando eu penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando eu estou fraco, a minha força é o Senhor. Quando nós tentamos resolver os nossos problemas na força do nosso braço, nós perdemos uma grande oportunidade
de ver Deus agindo na nossa história. Então, descansa em Deus. Porque nós podemos ser fracos e impotentes, mas Ele continua sendo forte e poderoso. Ele não mudou, viu? Teve um filósofo aí que tentou inventar que Deus estava morto, mas ele continua vivendo a Silva. E ele continua agindo no meio do seu povo. E ele é forte. Para encerrarmos, não é o que temos, mas sim o Deus que é o nosso Pai. De novo, não é o que nós temos. E nós poderíamos cair no erro de falarmos um antropocentrismo e falarmos assim, não é o que nós temos, mas quem nós somos. Mas isso, a autoajuda por aí já tem falado aos montes. Mas não é o que nós temos, mas sim o Deus que é o nosso Pai. Em outras palavras, nós não temos Deus, é Ele que nos tem. Nós somos dele. Nós podemos descansar nisso. Jesus era um bebê, ele não estava se preocupando com nada disso naquele momento. Mas Deus continuou sendo um Deus que é um Pai. E continuou atuando, e continuou abençoando, e continuou fazendo. E é assim que Ele continua agindo e atuando nas nossas vidas. Amém? Eu quero convidar o pessoal do louvor para vir à frente.